noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta casa, sempre acolhe, de braços abertos, com muito carinho, com muito amor. Nós estamos em poucos aqui, encarnados, mas vocês podem ter certeza. Tem muitos espíritos que foram trazidos até aqui, na noite de hoje, primeiro para ouvir a palestra, segundo, para receber o tratamento, porque também no plano espiritual se necessita de tratamento. Então eles são trazidos nas casas espíritas para que possam receber dos benfeitores amigos que aqui trabalham todo o tratamento e amparo que eles necessitam. Assim como nós, né? Precisamos tanto. Tantas coisas. E a gente acorre, né? A casa espírita ou alguma outra casa que a gente vai, seja mesmo sendo de outra religião, é importante se ligar em Deus. E eu gostaria de avisar vocês que a partir da quinta-feira que vem vai ter nova, vai começar, né, Nilson? Não tá tendo. Semana passada eu não vi a caminha. Não estava tendo. Então a caminha, para quem não conhece, é aquele tratamento médico espiritual que é feito na maca, por isso que a gente chama de caminha. E ficou todo esse tempo da pandemia, ficou suspenso o trabalho, mas o plano espiritual nos alertou da necessidade de voltarmos a ter esse tipo de tratamento. Então, a partir da quinta-feira que vem, uma quinta é o tratamento igual ao de hoje, que vocês vão passar. E na outra quinta, alternadas, a caminha, que é esse tratamento que eu falei na maca. E é feito pelas equipes médicas espirituais. Nenhum de nós que trabalha aqui é médico. E mesmo se fosse, não ia fazer o tratamento. Porque quem faz o tratamento são as equipes médicas espirituais, comandadas, eu acredito que todo mundo já veio ouvir falar, o Dr. Bezerra de Menezes. E vocês estão vendo, a casa, como sempre, vou repetir os avisos, porque quem vem aqui sempre já está cansado de ouvir, mas nós vamos repetir até quando a gente aguentar, ou quando vocês aguentarem. A casa, vocês sabem, ela tem que sobreviver, ela paga água, luz, telefone acho que nem mais, né? Porque só cada forma no seu celular, uma despesa menos. Mas água, luz, aluguel, tudo isso se paga na casa. E nós não temos fonte de renda, porque aqui não se fabrica, não se vende, não se cobra. Então, vivemos todos nós aqui da casa, e a casa em si, como matéria, de doações. Doações que a gente recebe, que os próprios trabalhadores, os assistidos, aqueles que podem, fazem as suas doações e com isso nós conseguimos cobrir as despesas da casa. Então, nós temos o nosso bazar, que é uma coisa muito boa, porque além de servir a comunidade, porque são vendidas coisas, às vezes bem novas, por preços muito acessíveis, muito baixos, ela ajuda a pagar também as despesas da casa. Então, quem tiver aquela batedeira elétrica monumental, eu não vou falar nada porque eu não faço mais bolo, não tenho batedeira, mas qualquer outro tipo de coisa que vocês tiverem em casa e que já não está mais servindo, mas que esteja em bom uso, né?
Não adianta trazer coisa para cá que não funciona. Primeiro que ninguém vai vender coisa que não funciona. E segundo que não vai ter quem compre. Então, roupa, sabe aquela roupa que você tira e põe, tira e põe, tira e põe, toda vez você acha uma desculpa para dizer que ela não está boa. Essa roupa vai servir para outra pessoa. Então, mas sendo vendido bem baratinho, às vezes as pessoas que não têm a menor condição de sair para comprar numa loja, o que está muito difícil, diga-se por sinal, vem aqui e compra por um valor bem acessível. Então, qualquer tipo de roupa, tanto pode ser de inverno como de verão, cobertor, tudo que vocês possam imaginar, aqui tem um bom uso, tem uma boa finalidade. E nós vamos também vamos ver aqui se eu não esqueci nada. Vocês já tomaram um passe lá dentro. Então agora nós vamos nos recolhendo, elevando o nosso pensamento até toda a equipe espiritual que nos ampara, que nos socorre nessa casa, que nos examina desde o momento em que nós pisamos lá embaixo, no primeiro degrau. Eles fazem uma análise completa das nossas necessidades, das nossas fraquezas, das nossas dores. E com isso é feita uma ficha, estou falando tudo espiritual. E cada pessoa vai receber o tratamento, o passe, a ajuda de acordo com as suas necessidades. Então vamos elevando e em pensamento vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, nunca a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos nos unindo a essa equipe, através do nosso pensamento, do nosso coração, da nossa fé, porque a fé remove montanhas. Vamos envolvendo a Nilce, nossa companheira, que fará a palestra da noite de hoje. Boa noite a todos. Então, hoje nós vamos iniciar o 8º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema central é bem-aventurados os puros de coração, mas hoje nós vamos falar do item 1 a 4, que é deixai vir a mim as criancinhas. Tem um aqui. Eu também. As criancinhas. Então, como que começou isso? Deixai vir a mim as criancinhas. Jesus, ele era o pescador de almas, né? Então ele não perdia nenhuma oportunidade de dar um exemplo, de dar um ensinamento, de falar por metáforas. E nessa passagem do Evangelho, ele estava indo para Jerusalém. E um grupo de crianças o acercaram, eles queriam conversar. E os apóstolos, achando que aquelas crianças iam incomodar o mestre, eles começaram a dispersar aonde Jesus disse: não, deixai vir a mim as criancinhas. Por quê? Por que ele falou isso? Porque ele aproveitava. Então, esse deixar vir a mim as criancinhas, ele não estava falando da criancinha física. Ele estava dizendo do reino de Deus.
eles entendiam que se eles trilhassem pelo caminho do bem, eles iriam para o reino de Deus. Só que dentro do entendimento deles, o reino de Deus era um lugar circunstanciado, um lugar físico, né? E hoje nós sabemos que o reino de Deus é uma felicidade plena, é essa felicidade que está dentro de nós, não é um lugar. E para conquistar essa felicidade plena, existem vários caminhos ali, né? E Jesus, ele ensinava, ele sempre pegou a criança como símbolo da pureza. Por quê? Porque a criança é aquele serzinho bonitinho, fofinho, engraçadinho, né? Toda criança. Então, que é fragilzinho e que necessita do cuidado do pai, do cuidado da mãe. Então, é uma gracinha, não é? Só que nós sabemos que aquela criança, aquele espírito que habita aquele corpinho, ele pode ser um espírito milenar, que já viveu muitas outras vidas. E que agora ele está voltando. Mas que ele pode trazer muitas, inúmeras imperfeições que ele não conseguiu resolver lá em outras vidas. Então ele está trazendo. Ah, mas como assim? A criança é tão bonitinha. Sim, que é bonitinha, mas ali habita um espírito milenar. Não é? Agora, se essa criança mostrasse todas essas impressões, todas essas coisas de caráter, já bebezinho, será que aquela mãe, aquele pai, iriam tratá-lo com toda dedicação? Né? Porque eles poderiam estar vendo ali não só aquela criança, mas alguém que ofereceria perigo para eles. Mas acontece que na criação de Deus tudo é sábio, né? Deus não fez nada assim, a revelia. Tudo é sábio. E Allan Kardec nos fala nos ensina que quando está perto do novo processo encarnatório, o espírito entra em esquecimento. Ele vai perdendo gradativamente a lembrança. E ali ele vai ficando por um tempo. Ele fica ali e depois, quando ele vem para o mundo, né, através da mãe, aí com o tempo aquela consciência vai recordando. Então ele vai ter assim, intuição de lembranças que ele tinha. Mas ele ainda é uma criança, então aquele espírito que está habitando aquele corpo, ele pode ter as imperfeições, mas a criança não toma posse, digamos assim, entre aspas, com aquelas imperfeições todas. Por quê? Porque tudo é relativo ao corpo. Deus não colocaria nada violento ali para se manifestar no corpo. Então, com o tempo, aquele espírito, aquela criança vai crescendo e aquele espírito vai tomando uma consciência do próprio ser. Então, é o momento em que a criança começa a perceber, ela começa a ter noção de espaço, ela começa a se perceber nesse mundo. Eu acho que se a gente puxar pela nossa memória, nós vamos nos lembrar quando foi que começamos a nos perceber dentro da nossa família, né?
dentro do nosso círculo de amizade. Então, coisas assim que a gente para pensar, eu não lembro de tal coisa, depois você vai indo, e você começa a lembrar. Então, isso se dá mais ou menos por volta, aí imagino eu, que de 5 anos, né? 5, 6 anos que começam a se perceber. Então, todos aqueles impulsos que aquele espírito tem ainda não se manifestou. E esse tema, ele é muito importante, por quê? Porque ele deixa claro para nós a importância da educação do espírito. A educação do espírito. Por que eu estou falando isso? Por quê? O espírito ele tem que ser educado não só enquanto ele está aqui nesse plano terrestre. Por quê? Jesus fala aqui no Evangelho: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então não é só aqui na Terra que nós temos que pensar em educar o espírito, não. Educar em todas as moradas do meu Pai. Por quê? Se nós educarmos esse espírito, é evidente que ele vai ser um bom filho, vai ser um bom marido, ele vai ser um bom pai, ele vai aprender as regrinhas básicas de educação. Mas isso, nós temos que saber que o homem procede do homem. E quando nós falamos isso, o homem procede do homem, quer dizer, o homem vem do homem. Então, nada mais coerente do que eu querer educar, aquele espírito que hoje está na minha responsabilidade. Não é? Por isso que é um dever dos pais isso. Dever mesmo, não é nem obrigação, dever mesmo. Como? Mas você tem que ver pequeno que se torce o pipi, né? Já não diziam os nossos antigos? Já nosso tempo. Por conta de que época é. Olha, então. Agora, mas serve ainda hoje, viu? Desculpa. Ainda serve. Serve. Porque a gente vê as consequências, as ações e as reações. Então, aí, voltando aqui, a educação do espírito. Porque aquele espírito que é educado, ele vai seguir o caminho dele, não tem por onde. Né? Agora, depende ali da família, depende do meio que está inserido. Porque o que Jesus quer nos mostrar com isso? Ele mostra o caminho, a verdade e a vida. Né? Jesus nos mostra. Agora, eu vou para cá ou eu vou para cá? Eu tenho o caminho, digamos, do egoísmo, da inveja, enfim, da facilidade, que é a porta larga, né? E eu tenho aí o caminho da educação, né? Das boas experiências, do respeito. Agora, depende tudo de mim. Porque no Evangelho tem várias passagens onde Jesus disse, ele não disse, vinde a mim vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim aqueles que têm fome, eu tenho alimento. Vinde a mim aquele que tem dor, eu tenho remédio, eu tenho a consolação. Olha, o Evangelho está repleto desses ensinamentos de Jesus. Agora, aí eu fiquei pensando, ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. Aí, será que ele vai fazer tudo por nós? Vinde a mim que eu vos aliviarei. Veja bem, ele disse, aliviarei. Ele não diz, venha a mim que eu vos carregarei. Não, eu vos
para viver a lei. Mas, para nós obtermos isso, nós temos que confiar. Então, quando Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, aí vem a pergunta, mas para entrar no reino de Deus, eu preciso ser criança? Nada disso. Entrar no reino de Deus, quem é puro de coração, quem se assemelha à criança, a inocência da criança, não é? É, né? Então, e é isso que ele diz quando ele fala, porque muitas vezes fala só criança, então, que vai para o reino de Deus. Não. A pureza de coração, isso é para nós, isso é para as crianças. Não existe excluídos para Deus. Né? Não existe excluídos. Os excluídos se excluem, não é? Se excluem. Deus não. Deus não, né? Não é Deus que te exclui. Não, Você que se exclui. Com certeza, isso não faz toda hora. E veja bem, como que esse tema nossa, ele é muito rico. E aí, a educação, vamos falar agora da educação, a evangelização. Quando eu falo evangelização, eu não estou me referindo só à evangelização na casa espírita, não. Evangelização, aonde a criança vai aprender sobre a religião e vai aprender várias coisas. Então, ela já vai amadurecendo. Importante é que os pais participem dessa evangelização. Por quê? Porque o que a criança ouve na igreja ou na casa espírita, na evangelização, ela vai reproduzir em casa. Agora, se ela chegar em casa e chega lá, os pais não sabem cumprimentar ninguém, não sabem emitir perdão, não sabem ter paciência. Então, olha a confusão que vai dar na cabeça dessa criança, porque ali ela aprende todos esses conceitos e chega em casa, ela não tem. Então, é preciso que o pai, a mãe, a família, a criança caminhem juntos. Caminhem juntos. Participem. Porque aí o resultado vai ser crianças dóceis, crianças aprendendo as regrinhas básicas de educação, crianças pacientes, calmas. Né? E por quê? Porque está existindo aí uma correlação. Está existindo aí uma correlação. Os filhos, o pai, a mãe. Ou seja, a família. Aquela família. E como dizia o Chico, diz ainda, nós estamos na família que nós precisamos. Né? Nós estamos na família que nós precisamos. não tem nada fora do lugar. Não tem. Então, o que acontece? Esse pai, essa mãe, essa família, participar sim, para não ter isso eu estou falando dentro da casa espírita ou dentro da igreja, que a criança recebe todos esses conceitos de educação e tudo. E serão crianças melhores também lá na escola. Porque tem um aprendizado, né? Tem uma formação básica do pai e da mãe também. Hoje, Nilson, eu acho uma coisa muito boa, que em geral a grande maioria dos pais já consegue colocar na mente dos filhos pequenos ação e reação, causa e efeito. Isso independe de qual a religião, porque toda ação corresponde a uma reação.
Quando a criança já começa a tomar conhecimento disso, olha, você não se comportou bem. Então hoje, a mamãe, o papai, a vovó, não vai te levar no parquinho, você vai ficar em casa, porque você se portou mal, aconteceu isso, bateu no amiguinho. Aí tem uma reação. Isso vai pro resto da vida com a pessoa. Vai, porque a pessoa introjeta todo. Exatamente. Então, olha a importância desse tema. Não fazer aos outros o que não quer que faça para ti. E o que hoje a gente está vendo muito é que as pessoas não pensam no próximo, só pensam em si próprio. Faltou essa educação, entre aspas, de pensar no próximo. Eu vou levar vantagem em tudo, coisa de antigamente também. Mas quando você está levando vantagem em tudo, alguém está se prejudicando. Então precisa inserir isso na cabeça da criança desde pequena. E olha, me permita dizer com coisa de causa, até velho. Não é verdade. Não é? Sim. Não aprende aqui, aprende aqui. E como eu disse, educar a criança é educar o adulto. Né? Exatamente. Pensar, educar a criança, pensar no adulto. Tudo bem? No amanhã, pensar no futuro do planeta. Como eu disse, né? Hoje, veja bem, como eu disse, a criança, ela está nesse corpinho pequenininho hoje, mas ela pode ter sido. E se todas essas impressões que ela traz de outras vidas, ela tiver uma boa educação, isso vai ajudar muito. Porque ela não vai ser aquela criança, de repente, maluca, rebelde, brigando com o pai, muitos como a gente vê. Né? Porque existe, lá atrás, existe uma base. Agora, veja bem, a criança que Jesus tomou como exemplo, como ele está dizendo, ela reencarna para continuar. Entendeu? Ela está iniciando uma vida agora, mas ela continuação das outras. Então, como é que eu quero que meu filho inicie a sua vida hoje aqui? É aquilo que eu sempre falo. Vamos deixar crianças melhores para amanhã. Porque, segundo o que Kardec nos ensina, nós não temos só essa vida. Nós tivemos outras. Nós tivemos outras e nós vamos ter outras. Agora, então a gente não pode se acomodar, mas se eu vou ter uma outra vida, por que eu vou me sacrificar agora? É um pensamento bastante errado. Só que esquece, né? Que se você plantar hoje, amanhã você colhe. Se você não plantar nada, você vai passar fome. Nós estamos plantando agora. Né? E hoje nós estamos vivendo, muitas vezes, de coisas que nós não resolvemos, muitas nós vamos resolver agora. Por quê? Porque Deus, Ele não castiga, Ele é misericordioso, Ele dá oportunidade. Né? Ele dá oportunidades para que nós cresçamos, para que nós possamos nos melhorar. Enquanto pessoa humana, enquanto espírito, possamos viver melhor em sociedade. Isso a gente vai aprender desde pequenininho. Então, a educação dos espíritos, gente, é muito importante. E aí nós vamos ver Olha, eu vou ler um texto para vocês. O Chico, lá no Sinal Verde, ele diz o seguinte: Sinal Verde é um livro. Sinal Verde.
da esquina, não. Eu já li isso aí. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material divino a fim de consolidar-se a mente infantil, dar-nos de volta no futuro tudo aquilo que nós dermos hoje. Está lá no sinal verde. Isso é bem atual, né? Quanto tempo? Mais de 40 anos esse livro foi escrito, né? Aliás, o Evangelho parece que foi escrito antes de ontem, à noite. É. E os livros do Chico Xavier, parece que ele ainda está aqui escrevendo para a gente. E o pior, hein? Ele está escrevendo para cada um, porque quando você lê, você fala, nossa, isso é para mim. Então, aí o Richard Simonetti, ele é um autor do livro Quem tem medo da morte. Vários livros ele tem. Ele tem vários. E são muito bons porque não é romance, são livros pequenos, com pequenas narrativas, extremamente instrutivas e gostosas de se ler. Quem tiver interesse, procurar os livros, pode procurar no Google aí, né? Vamos ver, já procurou. E Jesus preparava, então ele disse, Jesus preparava as suas ações com as crianças, preparando essas crianças para o futuro. E na época de Jesus, o Simonetti fala que era muito comum as famílias, mães, levarem as crianças para serem abençoadas por alguém que, dentro do conceito deles, eram pessoas santas, abençoadas. Então, aquela pessoa abençoava aquela criança. E daí vem aquela história de benção mãe e de benção pai, né? Que na minha época ainda tinha muito isso. Hoje a gente não vê mais. O que era isso? Era o pai, a mãe abençoando aquele filho. Mas não tem ainda isso que você falou agora da bênção, mas tem, vai com Deus, meu filho, Deus te proteja. São pequenas palavrinhas, inclusive tem uma lição do Chico Xavier que é lindíssima a respeito desse tipo de coisa que a gente fala. O efeito que ela causa. Então, é o que o Simonetti fala. É o que o Simonetti diz. Assim, o efeito, aquela energia. Eu fico porque quando alguém está te abençoando, ele está doando energia. Né? Ele está doando. E aí, principalmente quando vem da mãe, né? Mas da mãe, viu? Eu vou defender. Então, aí. Brincadeira. Aí Jesus fala do reino de Deus. Né? Mas o que eu preciso para chegar no reino de Deus? Acima de tudo, a humildade. A humildade. Humilde é aquela pessoa que reconhece, vou dar um exemplo aí, o sábio fala, tudo que eu sei, o que eu não sei, né? Fala isso, qualquer sábio. Então é aquela pessoa humilde. Quando fala em humildade, não é a humildade em termos econômicos. Não, humildade de não querer, por exemplo, você está fazendo uma coisa muito bem feita, o outro te elogia, nossa, tal, então você fala, não é isso. Você entende? Ele não se coloca num lugar acima de tudo. E a humildade e o pensamento. Pensamento é que vai definir o que nós somos. Veja bem. Pensamento, o vigiar com os pensamentos. Nos colocarmos sempre ali fazendo uma avaliação em que nível que eu estou pensando. É óbvio que se eu penso de uma forma sempre coerente, bons pensamentos, boas realizações, eu estou muito próximo dos irmãozinhos espirituais de luz.
estou muito mais próximo de Deus. E ao contrário, se eu penso coisas negativas, é óbvio que entidades não muito boas, entidades inferiores, vão se apossar de mim, vão se achegar. E o que Jesus está falando que é preciso para entrar no reino de Deus? Pureza de coração. É por isso que ele pega a criança como exemplo. Por isso que ele diz: deixai vir a mim as criancinhas. Porque o evangelho é muito rico. Né? Ele é muito rico de ensinamento. E, às vezes, uma palavrinha, a gente tem que avaliar, analisar, para saber o que ele está dizendo. E Jesus falava com metáforas, né? Com exemplos. E se ele estivesse aqui, estava uma criança aqui, ele já saberia que ensinamento que ele ia passar para nós. E foi assim o Evangelho inteiro. Ele mostrando para nós o valor da educação. Educação do espírito. Certo? Cuidar bem das criancinhas, mas vamos pensando que aquela criancinha é um espírito que necessita dos nossos cuidados, tanto material quanto espiritual. Vamos pensar dessa forma, para que nós tenhamos mundos melhores. Outros mundos que, como Jesus fala, há muitas moradas na casa do meu Pai, não é só essa aqui. Aqui nós estamos ligados à matéria, em provas e expiações, mas é algo temporário. Que é algo temporário? Quanto tempo? Não sabemos. Portanto, vamos aproveitar da melhor forma o tempo. Não vamos perder tempo, isso é muito sério. Vamos elevar o nosso pensamento, vamos conversar de uma forma muito franca com os nossos filhos em casa, para que eles sejam essas criancinhas que estão se falando no Evangelho. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Pode ficar à vontade. Perguntas? Nossa, tem tanta criança aqui. Se vocês apurarem bem os ouvidos, vocês vão ouvir os espíritos fazendo perguntas. Sim. Você entendeu tudo? Entendeu? É, como você chama? Ele sabe. Ele é danado. Ele cadê o outro pai? Não é Kevin, meu nome é Kevin. Não. Não é Kevin esse nome? Você não sabe o seu nome? Esqueceu, então tá bom. Esqueceu o nome. Então, gente, basicamente a lição do Evangelho é essa. Deixai vir a mim os pequeninos de mim, essa lição. Né? E nós estamos começando hoje o capítulo 8, gente. Então, esse mês vai ser capítulo 8. Hoje nós falamos do 1 até o 4. Ninguém pergunta, então boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Vocês me ouviram. Acho que a gente fica bem consciente do papel como pais, como avó, já com graça pensadinha,
todos em geral. Porque se eu não tiver filho, eu não sou responsável por nada? Ou será que apesar disso, eu sou responsável pelas crianças de hoje que serão os adultos de amanhã? Como? Começar pelo nosso exemplo. Eu citei agora há pouco a tal da história do levar vantagem em tudo. O Kevin, por exemplo, que está aqui, que ouviu nossa palestra, entendeu tudo? Muito. Ele pode observar o que eu estou fazendo lá fora e falar assim, nossa, mas é tão diferente de tudo que ela falou, por que será que ela fala uma coisa e faz outra? Quando nós estamos na rua, quando nós estamos no trânsito, quando nós estamos no supermercado, em qualquer lugar, nós vamos ter sempre alguém nos observando, tanto do lado de lá, quanto do lado de cá. E se alguma criança nos observar, pode tirar boas ou más conclusões a respeito daquilo que eu falei. Imagine dentro de casa, então, como não é isso? A gente é responsável. E são os exemplos. Os exemplos, exatamente. Escolas. Sabe, hoje em dia, infelizmente, nós vemos o bullying, que é uma maldade desnecessária. Sabe? Que eu tenho óculos, eu sou 4 olhos, porque eu... E se incentiva isso. Teve um falecimento de uma menina com Porto Seguro. Eu sei, em função do bullying. Mas também, Júlio, eu atribuo a isso não só ao bullying, mas talvez ela não tivesse confiança, ou os pais não transmitiram confiança suficiente para ela, que era uma menina no caso, para ir desabafar, para procurar ajuda, para procurar socorro. Olha como é importante a nossa. E quantos desses aí no caso fazendo isso? Não é? Ou entram para... eu ganho pouco, não dá para comprar esse tênis aqui para você. Hoje em dia tênis custa quase o preço de um carro. Mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Aí, o que acontece? Um amiguinho meu, um fulano, está vendendo um tênis desse daí, super barato. Alguém faz milagre? Vocês conseguem fazer milagre? Alguém consegue comprar arroz e feijão pelo preço que estava antes da pandemia? Nem o tênis vai fazer milagre, não é isso? Então, de quem é a responsabilidade de alertar? Meu filho, minha filha, você não está achando essa história muito mal contada? Esse tênis não está muito barato para o que ele é? A não ser que ele tenha sido comprado na Liberdade. Olha, são pequenas coisas que a gente tem que se atentar, como a Nilce falou, desde que as crianças nascem, até ficar velho igual eu. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de se observar. E como eu falei também no início, tem muitos espíritos aqui nos assistindo e nos ouvindo hoje, especialmente aqueles que falharam no sentido da sua própria educação e na educação dos filhos. Eles foram trazidos aqui esta noite para ouvir essa palestra da Nilce, para que eles possam ter em outras novas oportunidades, que é a reencarnação, ter mais consciência. Eles foram trazidos aqui hoje. Por isso que eu falei, nós estamos em poucos aqui, mas a gente não faz ideia de quantos são trazidos aqui, e sempre de acordo com a palestra, sempre de acordo com o tema, sempre com o tema que Jesus nos passa através do seu Evangelho. É uma maneira de eles se educarem.
É lógico que nós precisamos, e muito. Mas também os desencarnados precisam de ouvir, às vezes, certas coisas e tomarem consciência, caírem em si. Não é mesmo? E eles estão aqui hoje. Estão ouvindo e vão analisar. Os seus mentores, os seus guias vão conversar. E eles vão ter oportunidade de se esclarecer cada vez mais. A Nilce acho que falou super bem sobre tudo. Se alguém quiser, vou repetir. Alguém quer falar alguma coisa? Quer apresentar? Tá? Todo mundo entendeu tudo. Na próxima encarnação nós vamos estar aqui lindo. Vamos então partindo para o nosso encerramento. Primeiramente agradecendo pela oportunidade que recebemos mais uma vez na noite de hoje, de estarmos nesta casa de oração, de evangelho, de orientação através do evangelho. Agradecer por tudo que nós temos nas nossas vidas, as coisas boas, que maravilha, mas aquelas que não são tão boas, obrigada, Senhor, porque elas me servem de aprendizado. Agradecer pelo alimento na nossa mesa, agradecer pelo cobertor na cama, pelo teto, quando há tantos que não tem teto, não é verdade? Agradecer pelos nossos familiares queridos, nossos pais, muitos deles que já são falecidos, já estão no outro plano espiritual. Agradecer por termos tido em nossas vidas. E quanto mais o tempo vai passando, mais a gente vai lembrando dos ensinamentos que eles nos deram. Quando a gente é jovem, a gente não dá tanto valor. É uma realidade. Mas conforme o tempo vai passando, aquilo vem vindo tão forte no pensamento, no coração da gente, nas nossas horas mais difíceis. Obrigado por tê-los tido em nossas vidas. Como agradecemos também por aqueles que estão agora em nossas vidas, pelos quais somos responsáveis, que pedimos para recebê-los em nossos lares, como disse a Nilce. Ninguém está no lugar errado, nem na hora errada, e nem com a pessoa errada. Nós estamos exatamente onde deveríamos estar. E agradecidos que somos, vamos então elevando o nosso pensamento até Jesus e até Deus, nosso Pai, vibrando por todos aqueles que necessitam. Vamos vibrando por todos os doentes, em hospitais, pronto-socorros, em qualquer leito de dor, em qualquer situação de sofrimento, de angústia, situações não tão felizes, pelas creches, pelos orfanatos, pelas crianças, que muitas vezes não têm esse amparo todo do qual falamos tanto hoje aqui essa noite, pelos idosos dos asilos, casas de saúde, mas principalmente por aqueles que estão sem ninguém ao seu lado para lhes acalentar a velhice. Por todos os nossos irmãos que estão desempregados e muitas vezes desesperados. Vamos pedindo por esse planeta Terra, que está passando por momentos tão difíceis, que é essa transição de um planeta de provas e expiações
para um planeta de regeneração. Não está sendo fácil essa transição. E ela levará o tempo que for necessário até que todos nós, todos, entendamos o que Jesus veio nos dizer. Vamos agradecendo e pedindo por essa casa espírita, um porto seguro que nos acalenta, que nos acolhe, que nos ampara, através desses espíritos iluminados que nos trazem tanto carinho e com tanto amor. Vamos pedindo pelos países em guerra, com tanto sofrimento dos mais diversas situações. Vamos pedindo, como falamos tanto aqui através da mensagem que a Nilce nos passou, dos nossos familiares queridos, principalmente com aqueles com os quais tenhamos maiores dificuldades, porque ali está alguém a pedir ajuda. Que a gente se lembre disso e que possa sair do nosso coração, do nosso espírito, muito amor e muita paz. E novamente todos em pensamento, vamos encerrando com a prece que Jesus, esse Jesus amado, abençoado, nos deixou e que engloba tudo aquilo que Ele veio nos ensinar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, nunca a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixa, Pai, cairmos em tentações. Tantas tentações que temos, que muitas vezes é com muito sofrimento que conseguimos sobrepô-las. Porque teu é o reino, o poder e a glória, que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, que todos possam chegar em seus lares. Nosso guerreiro dormiu, agora o pai vai carregar no colo. Acordou. Tenha uma ótima semana. Júlio, você não estava aqui quando eu falei, e o senhor também não estava aqui quando eu falei. A semana que vem, alternadamente, uma quinta sim e outra não, vai começar a caminha, como era antes da pandemia. E a semana que vem já vai ter a primeira vez da caminha. Muita paz a todos.